Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo de número 13. Evangelho de Jesus, conforme escrito por Mateus capítulo de número 13. Amado, quando a gente escuta uma palavra dessa aqui, às vezes no nosso coração, aí sentado, no lugar de vocês estão pensando assim: mas que palavra dura! Mas sabe por que nós precisamos falar isso? Porque nós pastores, nós temos uma responsabilidade sobre nós, e nós não queremos levar sobre nós essa responsabilidade de guiar o povo, sabe para onde? Para o inferno, cara. Nós não pregamos o evangelho que anestesia condenado. Não é essa a intenção da igreja. Você está entendendo? Então nessa manhã, amado, o Senhor Ele só confirmou o que nós tínhamos que falar. Primeiro através da pastora Sandra e na palavra da pastora Tamara. Nessa manhã nós vamos quebrar alguns dogmas da religiosidade. Amém? Amado, Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo 44, diz assim: também o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Repetindo a segunda parte do primeiro versículo, diz assim, e transbordante alegria ele vende tudo que tem e compra aquele campo. A segunda parte do segundo: e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra aquela pérola. Amém. Amado, nessa manhã eu quero trazer para nós aqui, qual é o preço do discipulado de Jesus? Qual é o preço que pagamos quando seguimos a Jesus? Qual é o preço de seguir a Jesus? E eu peço permissão para vocês, a gente só vai voltar nesse texto que eu li aqui no final da mensagem. Eu preciso que vocês entendam algumas coisas antes, para que a gente entre aqui. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam: qual é o motivo de nós sermos salvos? O que nos torna salvo? É a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Graça a grosso modo, bem resumidamente, é favor imerecido. Mas eu não posso falar aqui da graça sem conectar a lei, porque estão intimamente ligados. Amado, o que é a lei? A lei, quando a gente fala assim de período da lei, é a lei que Deus deu a Moisés, que nós conhecemos como Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, ou como os judeus chamam de Torá, tudo a mesma coisa. A lei, o Pentateuco, Torá, tudo é a mesma coisa. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E nessa lei existe 613 mandamentos, só que foram resumidos em 10. E quando Jesus veio, ele resumiu em 2: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Então, amado, quando eu digo que foi resumido, a lei não foi reduzida, ela foi resumida. Jesus fala disso em Mateus 22, quando ele fala assim: o segundo semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus fala: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a lei é isso. Qual que era o papel da lei para nós? O papel da lei era nos aproximar de Cristo. Porque sem lei, imagina, sem lei não tinha pecado, porque não existia uma lei que mostrava: se você fizer isso, você está em pecado. Então nós automaticamente seríamos justos, porque nada nos condenava. Então aparece a lei.
quando a lei aparece, vem também a necessidade de Jesus, de remissão, porque a lei mostrava para nós o quanto pecadores nós somos. Pecadores nós somos. Você está aqui comigo? Eu preciso que você entenda essa introdução para onde a gente vai chegar e caminhar. Então, quando a lei veio, ela partiu do princípio de mostrar o quanto o homem não pode fazer nada por si, que ele precisa de um redentor. Aí entra a graça, é quando Jesus vem. A Bíblia fala em Hebreus que quando muda o sacerdócio, há uma mudança de lei, não é abolição de lei. A lei não foi cancelada, ela foi adaptada, mudada, porque mudou o sacerdócio. E nós, aliás, e a graça, quando a graça chega, ela mostra para nós que o jugo da lei, nós estávamos debaixo de um jugo que nós não poderíamos ser salvos de forma alguma por nós mesmos. Só que chegou um momento que o povo judeu, eles idolatravam tanto a lei, que eles idolatravam tanto a lei mais do que quem deu a lei. Então as pessoas, elas precisavam se mostrar que eram praticantes da lei. Eles precisavam, era isso que os fariseus faziam. Eles tinham que mostrar para todo mundo que eles praticavam a lei e que eles eram justos o suficiente para serem salvos. E eles começaram a idolatrar a lei e esqueceram do Deus, quem deu essa lei. Então Jesus, ele chega e quebra isso, cara. Jesus quebra essa parte da lei, não abolindo a lei, mas ele fala: o que salva vocês não é o cumprimento da lei, é a graça de Deus. Sabe por quê? Embora você cumpra a lei, isso não te torna merecedor de ser salvo. É o que a pastora Tamara falou em outras palavras, que ela falou: a aprovação, as coisas estão dando certo. Aliás, não a aprovação, as coisas estão dando certo. A prosperidade não é sinal de aprovação, cara. Moisés, quando Deus falou com ele assim: fala a rocha, Moisés. Ele bateu na rocha, saiu água. Deus mandou ele fazer o quê? Falar a rocha. Ele bateu na rocha, ele fez diferente do que Deus fez. Deus fez sair água? Fez. Simbolizava que Deus aprovou o que ele fez? Não. Tanto é que ele nem entrou na terra prometida, e isso foi um dos motivos. O que está dando certo não quer dizer que está sendo aprovado por Deus. Ah, pastor, então não estou entendendo. Cara, Deus, ele zela pela palavra dele. Amado, então aqui nós entendemos quando é que a lei ela entra na história e quando é necessário que a graça entra. Porque a graça ela vem para mostrar o seguinte: embora vocês cumpram a lei, isso não torna vocês merecedores de nada. Vocês são salvos pela graça, que simboliza favor e merecido. Ou seja, eu dou a você o que você não merece, que é salvação. Isso é graça. Bem resumidamente, isso é graça. Então aqui, amado, nós temos agora, eu quero entrar na palavra dessa manhã. Eu resumi aqui para vocês um pouquinho de lei e graça. Hoje nós temos a teologia da hipergraça, não da glória, porque não é bíblico. Nós temos a teologia da hipergraças hoje. Sabe o que é essa hipergraça? Porque na graça, quando chegou o momento da graça, as pessoas pensou assim: a lei agora ela foi abolida, eu estou salvo, não importa o que eu faça, eu estou livre, porque Jesus, ele me ama do jeito que eu sou, e você está certo, ele te ama do jeito que você é. Mais uma vez que você vem a Jesus, você nunca fica como você está. É isso que a gente não entende. Jesus, ele ama independente do que você faça, cara, e isso é verdade. Mas a partir do verdadeiro encontro com Cristo, a mudança ela acontece. Você está entendendo? Mas veio a teologia da hipergraça. Sabe o que é a hipergraça? Eles colocando ainda mais graça em Cristo, falando assim: cara, Cristo já fez tudo.
Você não tem sofrimento nenhum mais não. Não tem dificuldade nenhuma para você não. Você é salvo independente do que você faz, porque Jesus já pagou o preço. Aí as pessoas pensam assim: eu posso viver uma vida de qualquer forma, porque eu sou salvo independente do que eu faço. É isso que a hipergraça ela ensina. E deixa eu te falar, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não existe uma vida de você encontrar, olha o que a pastora Tamara falou, é muito certo, cara. Como é que o nosso exemplo é Cristo? Andamos com Cristo, lemos as palavras de Cristo, vimos as atitudes de Cristo, e somos mentirosos, somos enganadores. Como, cara? Nós temos o melhor professor, o melhor exemplo. Não eram todos que estavam no casamento da Angel aqui, mas eu vi um negócio muito lindo no casamento. No final ela olhou para o Bruno, quando ela queria falar algo para ele, ela falou assim: eu pedi a Deus um marido que fosse o que o meu pai é para minha mãe. Eu via em você as características que eu vejo no meu pai, e é isso que eu queria. Tanto que ela nem queria casar, porque ela pensou que não acharia um cara que era parecido com o pai. E ela viu as características do pai no Bruno. Eu dei os parabéns para o pai do Bruno, para o pai da Angel. Falei assim: cara, parabéns, porque você está fazendo algo que até pastor não consegue fazer, que é fazer referência para os filhos, e os filhos olhar e falar: eu quero um casamento sarado igual ao do meu pai. Isso é liderar pelo exemplo, cara. E é assim que Jesus liderava, pelo exemplo. Aí essa teologia da hipergraça, amada, é o que eu falei, nós precisamos falar disso, porque nós precisamos destruir esse evangelho meia boca que está sendo pregado. Um evangelho assim: faça o que você quiser fazer, venha do jeito que você está e continue do jeito que você está. E se continue não existe, venha do jeito que você está, isso é real. Porque Cristo ele te ama, não importa o que você faça, mas a partir do momento que você está dentro, você é tratado como filho que está dentro. É diferente. Então a hipergraça, a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui nessa manhã é que Jesus nunca prometeu um evangelho fácil. Nunca. Lucas capítulo 14, versículo 25, olha o que fala: grandes multidões acompanhavam a Jesus, e Jesus, voltando-se para eles, disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós pretende construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular se tem dinheiro suficiente para terminar essa torre? Ou qual homem que, tendo lançado os alicerces, ele não tem dinheiro para continuar, e quando as pessoas passarem vão rir desse homem? Ou qual império que vai à guerra sabendo se não tem soldado suficiente para vencer aquela guerra? Sabe o que Jesus está falando? Ponha na balança se você realmente quer andar nesse caminho. Porque se você não está disposto a andar como esse caminho é sujeito, nem comece, cara, nem perca o seu tempo. Porque Jesus ele está falando assim, cara, olha, se você pretende construir uma torre e não tem dinheiro para começar, nem comece. Aliás, você não tem dinheiro para terminar, nem comece. Pesa na balança o quanto é servir a Jesus. E se você não está disposto a pagar esse preço, deixa eu te falar, não venha. Amado, eu preciso ser bem duro, que eu preciso desconstruir algo que está sendo construído e que está disseminando uma desgraça no meio da igreja. Outra passagem, Lucas 9, 23, dizia a todos, olha, todos os que seguiam a Jesus: se alguém, aí Jesus falou para todos, para a multidão: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque qualquer que de mim se envergonhar, naquele dia eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Amado, Jesus nunca, sabe o que é nunca? Nunca prometeu vida fácil. Vida fácil. Amado, quando você estiver lendo os evangelhos, nota que toda vez que tem uma multidão seguindo a Jesus, ele meio que para e fala assim: ó, peraí, eu estou achando que vocês não estão entendendo. Tem alguma coisa errada esse monte de gente atrás de mim. Ele para e dá um sermão arrebentando tudo. Vai todo mundo embora. Que ele fala assim: ó, vamos colocar os pingos nos is aqui. Me seguir não é tão simples assim. Se você não abandonar pai e mãe, amado, não está falando aqui que você tem que pegar sua família e pôr no lixo. Não é isso que está falando. Está falando de você colocar Cristo acima de todas as coisas. E se você precisar ir contra a sua família por Cristo, é isso que tem que ser feito. Não está falando para você pegar a sua família e jogar para o lado. Não está falando também para você viver dentro da igreja, cuidar do seu ministério e a sua família ir para o lixo. Não está falando isso. Está falando se a sua família te faz ir contra os princípios bíblicos, escolha Cristo. É isso que está falando. Amado, em João capítulo 6, tem uma passagem que nós conhecemos, quando Jesus ele multiplica os pães, lá no início do capítulo 6 de João, e a multidão vem atrás dele, ele alimenta aquela multidão toda, e Jesus depois ele sai, ele vai para o outro lado em Cafarnaum, e a multidão, e ele tinha que atravessar um mar para ir para o lado de lá. E a Bíblia fala que Jesus ele andou aqui cerca de 5 quilômetros em cima do mar. Depois você lê João capítulo 6. Lá vai estar falando assim que Jesus ele andou cerca de 25 a 30 estádios. O estádio era 180 metros. Se você fizer uma conta de padaria, vai dar 5 quilômetros. Jesus andou sobre o mar. E o povo estava atrás de Jesus, porque Jesus tinha alimentado aquela multidão. Só que no outro dia, quando eles acordam pela manhã, eles procuram Jesus e não viam Jesus. Mas só que ele viu os barcos lá, ele pensou: que barco que ele pegou? Porque o barco está aqui, mas Jesus já tinha partido em cima das águas. Quando a multidão decide então pegar um barco e encontrar Jesus do outro lado, quando eles chegam lá, eles indagam a Jesus, eles perguntam: como que o Senhor chegou aqui? Porque os barcos estavam lá parados. Jesus nem sequer responde. Jesus fala assim: vocês querem alimento de novo, vocês não querem mudança de vida. Vocês estão aqui é pelo que eu posso oferecer de alimento, não por quem eu sou. E Jesus ali ele inicia aquele sermão falando assim: os seus pais eles comeram maná no deserto, mas eles tiveram fome, mas quem comer de mim, esse nunca mais terá fome. Aí as pessoas que estavam ali falaram assim: duro é esse discurso de ouvir, não podemos ouvir isso. Um a um a Bíblia fala que eles começaram a ir embora. Chega no capítulo 68 de João capítulo 6, Jesus pergunta assim: e vocês 12 aí que ficou aí, os discípulos, vocês também não querem ir embora junto com essa multidão aí não? Aí Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós sabemos que Tu és o Cristo. O que eles falaram é o seguinte: Senhor, nós não estamos aqui por alimento, por vida boa, por riqueza, estamos aqui pelo Senhor e pelo propósito. Amado, eu também não estou pregando aqui contra prosperidade que venha de Deus, isso acompanha, mas saiba que Deus só vai te dar se isso você não colocar em primeiro lugar na sua vida. Porque muitos não têm, é porque nem pode ter,
Porque se tiver, é a mesma coisa do bilhete para o inferno. É a passagem para o inferno, é a riqueza na vida do homem. A Bíblia não fala isso, isso é palavra do pastor Tisco. Então muitos não têm porque não têm capacidade de ter. Então Jesus, ele nunca prometeu, amado. Jesus nunca prometeu isso. E sabe o que o evangelho da hipergraça ele faz com a gente? Ele faz nós pegar homens e colocar no pedestal que quem tinha que estar era Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós colocamos homens em pedestal porque esses homens pregam e falam o que a gente quer ouvir. Eu vou citar algumas heresias aqui, depois eu vou te falar quem é o dono delas. Deus, ele não é onipotente, ele não controla todas as coisas. Deus, ele não é juiz, ele é só amor. Não existe ira em Deus, porque ele já ele já despejou toda a ira em Jesus, e ele não tem mais ira preparado para você. Não devemos nos arrepender, porque a Bíblia diz que nós somos ministros de reconciliação, não de arrependimento. Não precisamos arrepender. A Bíblia não é sagrada, porque ela não é a palavra de Deus. Esse livro, ele não é sagrado. Esse livro, a Bíblia, enfraqueceu a palavra de Deus. Fala igual a Dilma. Jesus olha para o Pai e os anjos na eternidade e fala com Deus assim: Adão vai comer o fruto. E Deus fala: por quê? Jesus responde: porque se eu tivesse no lugar dele eu também comeria. Oração e jejum não muda nada, isso é relativo. Jejum não mata a carne. Uma vez que fomos perdoados, já fomos perdoados para o resto da vida, porque uma vez perdoado não precisa de perdão mais, e nós nem precisamos pedir perdão. E Deus, quando olha para mim, Ele não me chama do meu nome, Ele me chama de Jesus, porque eu sou tão digno quanto Ele. Sabe quem é o dono de todas essas heresias aqui? Pastor Vitor Azevedo. Vitor Azevedo, um cara que guia uma multidão, milhões de jovens, e tudo que eu te falei aqui, dá uma gugada lá, vai no YouTube lá, coloca assim, heresias do Vitor Azevedo, você vai ver, milhões, dá para escrever um livro. E sabe o que tem a igreja desse cara? Não cabe de gente, está lotada. Sabe por quê? Porque as pessoas são movidas pelo que eles querem ouvir. Eu quero ouvir que Deus vai me dar tudo, e eu não preciso mudar nada, eu só quero chegar e receber, e é isso que é pregado ali. Mas eu não vou fazer parte de pastores que guiam o rebanho para o inferno. Eu preciso abrir os seus olhos, cara. O evangelho de Jesus nunca foi prometido ser fácil. Nunca foi fácil, cara. O evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. É um evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Amado, você não é tão bom que você possa se salvar. Eu não sou tão bom que eu possa me salvar. Aliás, eu sou péssimo. Eu sou salvo exclusivamente pela graça de Deus. Nada que a gente faça nos torna digno. Eu sou digno. Cara, esse evangelho pregado da hipergraça coloca homens em palanque. Agora eu quero te mostrar um cara, na Bíblia, que era totalmente o oposto disso, e mostrava as dificuldades de você servir a Deus. Esse cara que eu estou falando é Paulo. 1 Coríntios capítulo 4. Olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim pois, presta atenção, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amado, sabe o que essa palavra ministros, ela quer dizer? No original, ela significa huipereta.
Porque para nós, ministro, a gente não consegue ter uma visão muito boa, porque ministro é alta patente lá no Brasil. Os ministros, ministro da economia, da saúde e por aí vai. Ministros é alguém de alta patente. E se a gente trazer para dentro da igreja, continua a ser alta patente, porque são ministros do evangelho. Mas quando você vai para o original, quando Paulo escreveu, ele escreveu a palavra Rui Pereta, que significava o nível mais baixo de trabalhador escravo. Ele ficava no porão do navio, mantendo o fogo aceso e remando se necessário. Esses caras eram condenados à morte, porém o capitão do navio colocava esses camaradas para trabalhar lá. Esses caras eram a classe mais baixa de trabalhador. E olha o Paulo falando: é necessário que sejamos comparados a essa classe, porque nada que nós temos nós merecemos, tudo vem de Deus. É necessário que nós sejamos comparados como lixo, porque é isso que ele fala aqui no capítulo 4, você vai continuar a ler, ele fala assim, porque Jesus, ele nos colocou como lixo desse mundo, e ele fala assim, que nós somos considerados dispenseiros, amados, sabe o que é dispenseiros? A palavra dispenseiros, no original, ela tem uma função, ela chama oikonomos, que é um camarada, que ele é escravo também, ele é escravo, porém no meio dos escravos, ele é tipo o superior dos escravos, mas pelo patrão ele ainda continua sendo escravo, ele é o chefe dos escravos, mas não deixa de ser escravo. E esse cara era o cara que tomava conta dos alimentos da casa, era o cara que fazia a comida para a casa, ele servia todo mundo. Por que Paulo traz que nós deveríamos ser dispenseiros de Cristo? Porque esse escravo, ele não podia adulterar o alimento, ele só podia servir na mesa o que o dono colocou na despensa. Cara, nós somos dispenseiros, nós não podemos adulterar o alimento que o dono, ele colocou para a gente pôr na mesa. Eu não posso trazer um alimento de fora, porque isso não é minha função. Eu tenho que dar o que o dono proveu. E ele fala assim, eu não posso reter nada, e também não posso acrescentar nada, porque o alimento não vem de mim, eu só coloco na mesa. Quando a gente adultera esse alimento, temos heresias que destrói uma geração. Tal de Ed Renekiewicz, esse cara, ele estava dando um estudo. Eu vi um vídeo de 1 minuto, e eu falei assim, eu não vou tomar como base esse 1 minuto de vídeo, porque eu vou estar sendo, como se diz, não estou agindo correto. Eu vou ver a pregação inteira, 1 hora de pregação, para ver se nesse 1 minuto ele quis dizer isso mesmo. Porque no 1 minuto ele falava assim, que quando Jesus estava com a mulher samaritana no poço, ele falou assim, da água que eu te der para beber, você nunca mais vai ter sede. Ele falou que aquela água, Jesus estava oferecendo o sêmen dele para ela. Eu falei assim, não, eu não quero nem acreditar, eu vou ver o vídeo inteiro, a pregação toda de 1 hora, porque talvez ele dê um exemplo nessa hora e o cara de má fé cortou e pôs. Mas ele quis dizer absolutamente isso, que Jesus estava falando da virilidade dele, e que a água era o sêmen dele, que ele daria para aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. E sabe quem é esse cara? Procura o nome dele aí. Milhões de pessoas seguem esse camarada e os ensinos dele. Nós como igreja temos que acordar. Por que nós precisamos conhecer a Bíblia? Porque se um dia eu chegar aqui, pastor Tiesco deu uma louca um dia, faz uma fila aqui que eu vou cuspir na boca de todo mundo, que é um cuspe ungido. Aí imagina a igreja fazendo uma fila, até briga. Agora, se vocês conhecem a palavra de Deus, você vai falar assim, isso é heresia, a Bíblia não ensina isso. E se você achou nojento cuspir na boca, procura a unção do cuspe no YouTube, e você vai ver pastores cuspindo na boca de fiéis que fazem uma fila para beijar os pés do pastor e tomar uma cuspada dentro da boca. Amado, isso é o evangelho que causa uma desgraça no reino e que nós temos que combater. Jesus não precisa de defesa.
A Bíblia não precisa de defesa, porque a Bíblia já foi colocada no banco dos réus inúmeras vezes e saiu vencedor em todas. Mas a igreja precisa de defesa, porque o lobo, cara, o lobo está ali, ó, olhando a ovelha. E deixa eu te falar, pastores não geram ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Você pode cuidar do seu irmão, bacana, você também está na mesma posição. Aí, amado, quando a gente fala assim, mas quem que é esse camarada que estava falando isso aí, Paulo? Mas que esse cara, que autoridade? Às vezes ele era um João ninguém, um Zé ninguém. Por isso que ele estava falando que ele deveria ser um ministro. Por isso que ele era um cara meia boca, não tinha nada, não tinha condição de ser nada. Por isso que ele estava falando, mas eu vou te falar o currículo de Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 4 até o 9. Quem era Paulo? O cara que falou que deveria ser considerado a classe mais baixa de trabalhador. Vou te falar quem que é esse cara. Filipenses 3, versículo 4 ao 9. Bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo falando dele. Paulo estava falando assim para os filipenses: se vocês têm motivo para soberba, eu tenho muito mais. Porque ele diz, ó, se qualquer outro pensa que pode confiar na minha carne, eu ainda mais, porque eu sou circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreus de hebreus. Quanto à lei eu sou fariseu, quanto ao zelo eu sou perseguidor da igreja, quanto à justiça da lei eu sou irrepreensível. É esse cara que falou assim: eu tenho que ser considerado lixo. E ele continua o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras eu considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus meu Senhor, por amor do qual, olha agora, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Deixa eu te falar, Paulo, ele era hebreu, mas tinha cidadania romana. Ele era cidadão romano também. Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, falava vários idiomas, ele era poliglota, era um cara top dos top. E ele, por meio da soberba, ele podia estar mais alto que todo mundo, mas ele se fez pó, porque tudo isso, diante de Deus, ele considerou como nada. Agora eu te falo, servir Jesus é fácil? Não é, bacana, não é fácil. Não é, continua do jeito que você está, que tudo vai dar certo. Não é assim que funciona, cara. Não é assim. O evangelho exige mudança, exige renúncia. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 5, 17, olha o que fala: e assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Você é outra pessoa hoje, cara. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Gálatas 2:20, logo já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas dentro disso, amado, algo que a pastora Tamara falou aqui de submissão, é muito importante a gente frisar. Porque amado, dentro da igreja hoje, nós podemos falar assim: eu sou submisso à minha liderança, eu sou submisso aos meus pastores, ao meu líder. Mas sabe que a sua submissão nunca foi testada? Porque você pensa igualzinho a ele. A sua submissão só vai ser testada no dia que tiver um confronto de ideias e que ele não concordar com algo que você concorde. Aí a sua submissão vai ser colocada à prova. Aí o seu coração, saberemos onde o seu coração está. Porque enquanto nós estamos unidos no mesmo propósito, não temos nada que discutir, porque pensamos igual, servimos igual. Mas o dia que Deus direcionar você diferente dele, ou direcionar ele diferente, aí a sua submissão vai ser colocada à prova. E é isso que a gente não quer.
A gente não quer que mexe com a gente. Me deixa aqui no canto, me deixa eu fazer a minha vida do jeito que eu quiser. Deixa que eu viva a minha vida como eu quero, alavante. E não é assim que Cristo ensinou o Evangelho. E deixa eu te falar, eu não estou falando aqui que você não vai ser salvo se você for um cara que pratica. Amado, você vai ser salvo. Talvez você vai ser salvo. Mas eu estou falando assim daquelas pessoas que além de ser salvo, quer ajudar a salvar outras pessoas. Eu estou falando dessa. Estou falando disso. Eu não estou falando de cristãos meia boca, não estou falando disso. Estou falando daquele cristão da batalha, linha de frente, que quer entrar dentro dos buracos e resgatar a pessoa. Estou falando desse tipo de cristão. Isso não é fácil de fazer, porque isso mexe com renúncia. Sabe que hoje nós trocamos Jesus por uma série na Netflix? Eu não tenho tempo porque eu estou acompanhando uma série, não consigo ler, mas a série já viu a primeira, segunda, terceira, quarta, viu Grey's Anatomy, 18 temporadas, eu vi todos, estou esperando a próxima. Não estou falando que você não pode ver, mas a partir do momento que esse teu hobby te sequestra do momento que você deveria ter com Deus, bacana, o seu pecado é tão grande quanto qualquer outro. Você está idolatrando algo, porque você está colocando no lugar de Deus. E nós trocamos a Jesus todos os dias. Nós trocamos Jesus por tudo, por minutos de prazer, por uma noite no motel, nós trocamos a Jesus. Por um orgasmo nós trocamos Jesus. Minutos de prazer. Esquecemos da eternidade por minutos de prazer. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um momento que a gente não tem que olhar para coisinha mais não, cara. Coisinha te tirando da presença. Ah, pastor, eu estou queimando para o Jesus, eu estou queimando, aí amanhã está assim, ó. Ah, fulano não me viu na igreja, não me deu a paz do Senhor. Pelo amor de Deus, acorda! O mundo está esperando você. As suas crisezinhas não podem parar o que Deus iniciou. Ou você vai ser simplesmente removido e colocado outro no lugar. Coisinhas não podem parar o que Deus iniciou, velho. A gente tem que parar com isso. Aí eu quero voltar agora lá no texto que a gente leu no início. E você está falando assim, pastor, então, porque nós trocamos a Deus não só por uma série da Netflix, por alguns dólares, que eu posso trabalhar 2 horas no domingo de manhã, e eu tive a semana inteira para trabalhar, mas eu arrumei um trabalho na hora do culto de manhã, e essas 2 horas, que eu ganhei lá $40, foi mais vantajoso para mim do que eu estar na presença de Deus. Nós trocamos Deus por isso também. Não estou falando para você abandonar sua família, largar seu trabalho, não estou falando isso. Estou falando que renúncia é necessária. Ah, pastor, então eu tenho que abandonar o meu trabalho. Não, agora eu quero engrossar o caldo para a gente finalizar daqui a pouquinho. Eu não estou falando para você abandonar o trabalho. Eu não estou falando para você abrir mão das suas vontadezinhas. Eu estou falando para você abrir mão de tudo, porque o discipulado de Jesus custa tudo que você tem. Pastor, eu achei que você ia dar uma aliviada agora. Sabe qual que é o preço do discipulado de Jesus? Tudo, sua vida. É sua vida que custa o discipulado de Jesus. Voltando ao capítulo que eu li no início, Mateus 13. Cara, talvez você nunca prestou atenção dessa forma, mas eu vou te falar o que Jesus está falando aqui. O reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, ele escondeu esse tesouro. Agora, olha agora. E transbordando de alegria, ele vende tudo. Ele vende tudo para comprar aquele campo. O campo é o tesouro, é o reino de Deus. Ele abriu mão de tudo que ele tinha e investiu no reino. Não estou falando aqui de dinheiro não, se você pensou nisso. Não estou falando de você pegar a sua riqueza. Amado, você não movimenta a igreja, você não sustenta a igreja. Quem sustenta a igreja é Deus. Para quem pensou que eu estou falando de dinheiro aqui, Deus é quem sustenta a igreja, não é você. Não precisamos do seu dinheiro, porque o dinheiro que sustenta aqui é Deus.
Amém? E Deus me mandou falar isso, porque alguém pensou que eu ia falar do dinheiro, mas Deus é quem sustenta essa casa aqui. Então esse homem, ele abriu mão de tudo para comprar, para ter o reino de Deus. E Jesus continua falando: o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, olha agora, ele vende tudo que possui, abre mão de tudo para possuir essa pérola, para possuir o reino de Deus. O reino custa quanto? Custa sua vida, custa tudo que você tem. Você quer ser discipulado por Jesus? Custa sua vida. Eu já estou te falando, pastor, não me falaram isso quando eu converti, mas ainda em tempo eu estou te advertindo. Se você quiser continuar nessa caminhada, vai lhe custar tudo. Estou quase acabando, amada. Jesus em Lucas 9, ele passa por Samaria e ele não é recebido em Samaria. Ele não é recebido e tinha uma multidão com ele. E a partir do versículo 57 do capítulo 9 de Lucas, Jesus fala assim, ó: indo eles fora do caminho, Jesus pegou a multidão que estava com ele, e alguém disse para Jesus: eu quero te seguir para onde tu fores. Falou com Jesus, a multidão. E Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse: segue-me. Jesus disse ao outro: segue-me. Porém ele respondeu: primeiro me permite sepultar o meu pai. E Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os próprios mortos, tu porém vai, prega o reino de Deus. E outro disse: eu vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir da minha casa. E Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus estava falando assim, Jesus não falou assim: eu não tenho uma casa, porque o Evangelho vai citar que Jesus tinha um lugar de morar, ele tinha uma casa. Mas Jesus, quando ele fala assim, ó: Samaria não me recebeu, e você quer andar comigo, eu não sou bem-vindo em lugar nenhum. Se você quiser andar comigo, você vai ser visto como um de mim, você também não vai ser recebido em lugar nenhum. Por isso Jesus fala assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, eu não tenho quem eu posso confiar, dobrar a minha cabeça. Cara, Jesus no Getsemane, ele chamou os discípulos: vão até ali orar comigo. Ele chamou 3, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Ele chamou eles, cara. Olha a importância. Ele falou assim: vão ali comigo. Jesus, ele estava aflito. A Bíblia fala que ele estava passando um momento de aflição, e ele chamou aqueles camaradas que eram os mais próximos dele, para estar com ele em um momento de oração. E sabe o que aconteceu? Eles dormiram, e Jesus ficou sozinho. Jesus volta e acorda eles: cara, levanta, eu preciso de vocês. E quando Jesus volta, eles estão dormindo novamente. E é assim que estamos a maioria do tempo, dormindo, enquanto o reino não para e nós estamos simplesmente dormindo. Aí o homem fala assim: eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar o meu pai. Sabe o que ele queria dizer? Não era que o pai dele estava doente e ia morrer, ele ia pegar o pai dele, não. Ele falou assim: deixa eu cuidar do meu pai até na velhice, quando ele não tiver ninguém mais por ele, quando ele morrer, eu não tiver mais o meu pai para cuidar, eu te sigo. É isso que ele quis dizer, porque isso era a cultura. Eu vou cuidar do meu pai, dos meus pais, até que eles sejam velhos, idosos, eles morram, aí sim eu vou seguir. Jesus fala o seguinte: que você deve usar o tempo da mocidade, antes que venham os maus dias e que neles você não tenha mais prazer, cara. É o pensamento nosso: ó, primeiro eu vou casar, vou ter meus filhos, vou estruturar a minha empresa, eu vou estruturar a minha casa. Na hora que eu tiver aposentado, conheci todos os lugares que eu conheci, aí eu vou me apresentar para o exército. Mas deixa eu te falar, talvez a guerra ainda tenha sido acabada, ou você não é apto mais para entrar nesse time, porque o seu tempo já passou.
Amado, para a gente finalizar, Jesus, minha esposa falou comigo hoje assim: você melhorou bastante, você não está aquela bebeção de água mais. Aí, toda vez que eu bebo água, eu olho para ela. Jesus, cara, Jesus, ele deixa claro a dificuldade de seguir a Ele, mas Ele não obriga ninguém a servir. Você nunca vai ver nos evangelhos Jesus um arrombador de porta, nunca, isso não acontece. Aqui quando a gente lê em Apocalipse, capítulo 3, 20, fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não violenta corações, ele precisa ser convidado. E agora, amado, eu quero aqui trazer para vocês já ouviram falar sobre os pais da igreja? Quem conhece pais da igreja? Não precisa conhecer os pais, já ouviu essa palavra pais da igreja? Amém. Nós vamos ter um estudo sobre isso. Amado, quando eu falo aqui de pais da igreja, eu vou dar um resumo. Os pais da igreja são aqueles camaradas que foram sucessores dos 12 apóstolos que estavam com Jesus, os próximos caras que vieram depois deles. Então nós tínhamos cara que foi ensinado por Pedro, ensinado por João, ensinado por todos os apóstolos, ensinado por Paulo. Esses camaradas foram os camaradas que escreveram as doutrinas que hoje nós falamos da inerrância da palavra bíblica, da trindade, missiologia, eclesiologia, tudo que a gente estuda hoje. Esses camaradas, eles sistematizaram isso. Eram caras que viveram muito próximo dos discípulos, e o ensinamento deles vinha direto do discípulo, direto da fonte. Então se eles lessem alguma coisa, a dúvida deles era perguntar para Pedro: Pedro, aconteceu assim mesmo? Era tipo isso. E eles tinham acesso a pertinho da fonte. Esses são os pais da igreja. Mas eu quero te falar alguns pais da igreja, o quanto que o discipulado de Jesus custou para alguns deles. E nós vamos finalizar, agora nós vamos finalizar mesmo. Clemente de Roma, esse camarada, ele foi preso porque havia um decreto de um camarada chamado Trajano. E esse Trajano era o seguinte: nós não vamos mais perseguir os cristãos. Nero antes dele perseguiu, mas Trajano fala assim: nós não vamos perseguir os cristãos, mas o cristianismo ainda é crime. Então ele só perseguia quem era, se eu denunciasse um cristão, aí eles iam lá e prendiam esse camarada, queria que ele negasse a Cristo. Então esse camarada, Clemente de Roma, ele foi preso porque alguém denunciou que ele era cristão. Ele foi preso, eles levaram ele até o imperador e falaram: negue a Jesus. Ele não negou, amarraram a pedra no pescoço dele e jogaram ao mar, ele morreu. Clemente de Roma. Temos aqui Inácio de Antioquia, ele também foi denunciado. E os cristãos da época, eles tinham que ficar meio na moita. Ele foi denunciado, foi levado diante do imperador. E quando ele chegaram, ele falou assim: fale contra o seu Deus, negue o seu Deus. Rapaz, o que esse cara falou é o seguinte: ele ficou sabendo inclusive que os cristãos fizeram um motim para resgatar ele. E ele falou assim, ó, esse cara, grava o nome, Inácio de Antioquia. Ele falou o seguinte assim, ó, ele mandou uma carta para os cristãos: não venham me libertar, eu quero morrer por amor desse Jesus. Não venha me libertar, não venha. Ele avisou os cristãos: não venha me libertar. E diante do imperador, ele disse assim: eu não quero ser conhecido apenas como que alguém que pregava esse Jesus, mas alguém que viveu como Jesus. E esse cara morreu por amor de Jesus. Um outro pai da igreja, Policarpo de Esmirna. Esse camarada, ele era um senhor de idade já. Ele fugiu muito, até que chegou um momento, ele falou assim: não vou fugir mais. E eles denunciaram ele tinha mais de 90 anos já. Aí quando eles foram, falou assim: cara, abandona o seu Deus, fala contra ele. Ele falou assim: cara, eu sirvo ao meu mestre há 86 anos, ele nunca me fez mal algum. Como é que eu vou blasfemar contra o meu Senhor? Acenda logo essa fogueira. Olha que nível, cara.
logo esse fogo. E ele ainda falou assim, ó, esse fogo vai apagar em minutos, mas a chama do inferno que os espera é eterna. Cara, e ele termina falando assim, os historiadores falam que no momento da morte, acender o fogo, ele falou assim, Deus, dou graças ao Senhor por poder participar desse momento e ser considerado um mártir que morreu pela causa de Jesus. E o último, Justino Marte, ele era um camarada apologeta, e ele foi levado ao imperador, e ele diante do imperador, ele não negou a Cristo. Ele falou o seguinte, o meu sonho é morrer pelo evangelho, e você me matando, você vai fazer um favor para mim, anda logo com isso. Açoitaram e cortaram a cabeça dele. Esse camarada é Justino Marte. Aí deixa eu te falar, o evangelho de Cristo, ele exige renúncia, ele exige comprometimento, ele exige tudo de você. Quanto vale o discipulado de Jesus, pastor? Te vale a tua vida, vale tudo que você tem. Aí agora, queria convidar você a ficar de pé. O louvor pode vir aqui, por favor. Eu quero trazer um conforto para você que está me ouvindo nessa manhã. E eu quero trazer uma mensagem, um versículo agora, para confortar o seu coração. Todos aqui na frente, por favor. Se alguém perguntar para você, pastor, mas e no final de todas as coisas, como que vai ser? Eu vou fazer isso, eu vou sofrer, e como que vai ser? Você fala para ele assim, cara, eu já li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Apocalipse capítulo 22, a última página da Bíblia. Apocalipse 22, os últimos 2 versículos, 20 e 21, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente eu venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Então às vezes você pensa assim, pastor, eu não tenho condição de viver uma renúncia nessa intensidade. O que cabe a você é só agora falar isso para Deus.